E aí, tem alguém online nesse Instagram? Vocês não estão jacando, né? E aí, gente, tudo bem com vocês? Brincadeirinhas à parte, né? Ai, ai, ai. Tudo bem com vocês? A imagem fica muito ampliada aqui, pena, mas eu vou fazer uma live bem rápido aqui, só para tirar uma dúvida de vocês aí nesse início de final de feriado, né? Eu sei que feriadão a galera às vezes exagera, fica com a consciência pesada. Oi, Sandrinha! Então, eu queria falar sobre um assunto com vocês, vou mostrar para vocês aqui que eu tô muito empolgada, gente, que saiu um novo estudo agora no início de setembro, que é um estudo sobre os efeitos do jejum. Os efeitos do jejum, eles pegaram 3 grupos. É muito legal, né, que o jejum agora cada vez mais aí sendo estudado, enfim. Com certeza a ciência vem percebendo que a maioria das pessoas tem dificuldade em comer várias vezes ao dia sem ter fome e mesmo assim ter sucesso no emagrecimento, né? Porque normalmente a gente não sente fome 6 vezes ao dia. Fome, né? Vontade a gente sente, mas fome não. Então, o que vem acontecendo é que a ciência tem estudado esses protocolos, que até então pular refeições era quase um sacrilégio, e hoje está cada vez mais em evidência aí o jejum intermitente. Não é uma dieta da moda, porque o jejum é praticado há milhares de anos, né? A gente só está aqui hoje porque os nossos ancestrais, né, a bioquímica, a fisiologia suporta muito bem, com muito sucesso, períodos de escassez de alimentos. Gente, nessa imagem, pena que tá um pouco distorcido, ele fala, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ele fala de 3 grupos que foram estudados, tá? Um grupo não tinha nenhum controle de dieta, as pessoas comiam livremente a qualquer momento. O segundo grupo, eles tinham uma janela alimentar de 4 horas, ou seja, todos os dias os participantes, durante 8 semanas, eles faziam uma janela alimentar de 4 horas por dia, ou seja, eles faziam jejum todos os dias de 20 horas e se alimentavam aí entre as 15 horas e as 19 horas. Essas pessoas comiam somente nesse horário. Um terceiro grupo fazia uma janela maior, ou seja, fazia 18 horas de jejum e aí se reduziam sua alimentação aí entre as 13 e as 19. Então é uma janela maior. É o que a gente sempre já falou aqui, que quanto maior a janela, obviamente a quantidade de alimentos pode aumentar, né? Então é bem interessante, porque principalmente quando a gente começa a fazer jejum, a gente delimita esse período alimentar por uma questão cognitiva, né? Mas se você pensa assim, tô com a janela aberta, a gente pensa, já que a janela tá aberta, eu vou comer a mais. E tô sem fome, mas tudo bem, porque a minha janela tá aberta. Isso acontece muito, né? Porque é a questão da compensação. Então, eles estudaram aí esses 3 grupos. E aqui um resultado interessante, neste gráfico aqui, no primeiro foi nesse escurinho aqui, weight loss, quer dizer assim que essas pessoas não tiveram nenhum controle alimentar. Então, elas tiveram uma perda de peso, até ganho de peso mínimo ali, uma oscilação mínima. Não mudaram nenhuma estratégia, continuaram comendo da mesma forma. Aqui nessa linha mais clarinha, ele relata aqui do jejum intermitente de 20 horas, quer dizer, quem fez uma janela de 4 horas, essa linha mais clarinha. E por acaso, nesse estudo foi mostrado que as pessoas que fizeram 20 horas não perderam mais peso do que as que fizeram 18 horas. Então, comparando esse gráfico aqui, essa imagem mais escura é o grupo do jejum que fez 18 horas todos os dias e tinha uma janela alimentar um pouco mais ampla, 2 horas a mais. Mas essas pessoas tiveram mais perda de peso, interessante. Então, o que fala-se bastante, né? Fazer jejum por mais horas
é mais eficaz quando é uma janela restrita, porque a diferença do jejum intermitente, quando a gente fala jejum intermitente, tem o jejum alternado, que você faz às vezes, um dia você faz de 24, ou 2 vezes na semana você faz 24, outros dias você faz 18, um dia você faz 16. Neste caso, não. Neste caso do estudo, todos os dias se fazia da mesma forma, ou seja, se comia nos mesmos horários e provavelmente se comia as mesmas quantidades, né? E bem interessante aí que o grupo de 18 horas todos os dias. Daí vocês me perguntam, pode fazer jejum todos os dias? E vocês veem como a questão do emagrecimento, a queda, que é a curva, ela aconteceu de uma forma, digamos, gradativa. Ninguém começa a fazer jejum todos os dias e vai perder muitos quilos de repente, não, é uma coisa gradativa. O corpo funciona de uma forma muito inteligente. Achei bem interessante esse dado. A ideia é começar devagar com a reeducação alimentar. Outra coisa que eu achei legal aqui que eles falaram, gente, sobre os efeitos colaterais, que algumas pessoas que começaram a fazer o estudo, elas desistiram, não aderiram bem ao programa e quiseram sair, não se adaptaram. Acontece, né? Realmente existem muitos efeitos colaterais no período de adaptação. E olhem só, gente, aqui esse dizziness quer dizer tontura. Vocês sempre me perguntam de tontura. Cada ícone aqui quer dizer que tá correspondendo a uma semana, porque foram 8 semanas. Então, se a gente for no primeiro gráfico aqui do dizziness, que é da tontura, o máximo de tontura que tiveram aqui foi no terceiro gráfico. Quer dizer, então, que até a terceira semana, a pessoa vai demorar um tempo para se adaptar e geralmente leva 2 a 3 semanas. Então, até a terceira semana teve um pico aí de dor de cabeça, de tontura, um pouco mais elevado. Mas olhem só, gente, a partir da 4ª semana, o grupo do jejum, que são os grupos mais clarinhos, eles estavam mais baixos que o grupo que não fazia dieta nenhuma. Então, ou seja, né, que às vezes a pessoa começa a fazer o jejum, mas ela fica tão preocupada, sentiu qualquer tontura, já culpa o jejum. E nem sempre, né, às vezes a pessoa tem uma tendência a ter hipoglicemia, ou às vezes a pessoa tem uma tendência a ter uma perda de sódio muito rápida, às vezes nem tem relação com o jejum, mas pelo fato da gente estar mudando a alimentação, vem esse medo. E para mostrar isso aqui, esse gráfico fica perfeito, que o grupo controle sem dieta, que é o pretinho, ele tá com a tontura a partir da terceira semana mais do que os grupos de jejum. Ou seja, realmente tem pessoas que têm essa questão de tontura nas primeiras semanas até se adaptar. E até a terceira semana é extremamente normal. Náusea, outro sintoma que vocês me perguntam bastante. Também na terceira semana, se vocês olharem lá, no terceiro gráfico aqui aparece a náusea nos grupos de jejum. E olha, na 4ª semana não aparece mais nada de náusea. Incrível. Então é um efeito adaptativo também. Tem uma questão hormonal, tem uma questão como o seu corpo reage. Eu achei incrível. E assim, é ter paciência, gente. Tudo que a gente vai fazer, quando você vai fazer uma cirurgia ou qualquer coisa, você tem um tempo de adaptar, até você ver o efeito, passa por todo o pós-operatório. Então, tudo que exige uma mudança aí do nosso corpo, vai demorar mesmo algumas semanas para nos adaptarmos. Dor de cabeça. Dor de cabeça bem comum, olhem só. Na terceira semana, o grupo do jejum de 18 horas ficou alto ali. Na 4ª semana, o grupo de jejum, que é o cinza clarinho ali, também ficou alto, o grupo de 4 horas de janela alimentar. E vai diminuindo aí. Vejam que na última semana é o que eu falei, o grupo do jejum tá super baixinho a dor de cabeça, lá no último gráfico, e o grupo da dieta controle, que é o grupo que não fazia dieta nenhuma, tá com ícone, com marcador de dor de cabeça super alto. Então, às vezes a pessoa tem uma enxaqueca crônica, enfim, já tem algo associado e não tem nada a ver com jejum, mas a gente sempre associa porque é uma mudança, né? Diarreia também é uma questão que todo mundo fala desses sintomas, né, da diarreia. Olha aqui, na terceira semana também é onde tem
o maior pico de incidência de diarreia, e nas outras semanas já começa a diminuir. A fadiga, que é uma coisa que, aquele cansaço que sente, gente, mas olhem só, a partir da quarta semana tem ali, ó, a partir da quarta semana a fadiga, os grupos de jejum tá menos do que o grupo de dieta do grupo controle. Então, a fadiga também, ela fica menor depois da terceira semana. Deixa eu ver aqui. Irritabilidade. Eu vou pro último aqui. Antes da irritabilidade, eu vou falar da constipação, que também todo mundo lá no Pense Magro, nosso desafio, o pessoal sempre pergunta da constipação. A constipação acontece... Através desse estudo, eles viram que ela era bem latente também na terceira semana, na quarta semana. Na quinta semana começou a se equilibrar, começou a diminuir e praticamente na última semana sem constipação, né, Cris? Todo mundo pergunta lá do Pense Magro da constipação, né, Cris? É a nossa pergunta master, é sobre o intestino preso, que também, gente, é uma adaptação hormonal. As pessoas também... tem uma questão muito, essa questão da constipação. As pessoas que quando comem o dia todo, quando tem uma alimentação desenfreada, come várias vezes ao dia, ela come um volume maior. E quando a gente não tem uma atenção na nossa alimentação, o que a gente come com mais frequência? Arroz, feijão, batata, são essas fibras, sempre, né, Cris? Alimentos que, carboidratos que com a reação, é uma reação própria do macronutriente, ele fica inchado. Então lá no nosso intestino, quando ele vai sendo digerido, o bolo fecal é maior. Então assim, se você come muito pão, muito bolo, é normal, aquela quantidade sempre vai ser expandida, porque o carboidrato ele incha, né, com a água ali, com as reações. Quando você começa a diminuir essas quantidades, né, começou a reduzir essas fibras em excesso, principalmente de grãos, começou a aumentar as proteínas e as gorduras. As proteínas, gente, é um dos macronutrientes que o corpo acha assim como um macronutriente premium. Então ele aproveita quase grande parte daquele alimento e pouco é resíduo. Então você pouco vai eliminar. Se você, a carne que você come no almoço acaba sendo, pouco vai ser residual. Então o seu corpo vai aproveitar aquelas proteínas para recompor as suas células. Então, assim, o bolo fecal, você diminui os carboidratos, você aumenta proteínas e gorduras, obviamente você vai ter um menor bolo fecal. Então, não quer dizer nem sempre que você está constipado, quer dizer que a tua quantidade de resíduo alimentar realmente diminuiu, tanto a partir da sua ingesta e também na mudança aí dos macronutrientes, tá bom? Então, a quantidade nem sempre é qualidade. E o último é irritabilidade. A irritabilidade é comum, né? Principalmente aí quando a gente diminui os carboidratos, que a gente tá sempre movido à glicose. Então, quando você começa a mover o seu corpo, quando começa a se adaptar ao jejum, ele entra em cetose, que é uma outra forma de receber o combustível, né? Vem a partir das gorduras. E aí pode haver também essa questão da irritabilidade por causa dessa mudança aí desse estágio de como se diz, de combustível mesmo, né? Você muda de glicose para cetose, que é um combustível premium. Então, a irritabilidade ali, ó, olhem só. Na primeira semana, quem faz o jejum de 18 horas ficou um pouco mais elevado. A partir da segunda semana ali, fica mais equilibrado, ó. E a partir da terceira semana, gente... Os grupos do jejum já diminuem muito a irritabilidade. Ó, o grupo o símbolo pretinho ali, que é o símbolo das pessoas que não fazem dieta, está lá em cima. Então, a irritabilidade também passa a partir da terceira semana. Tá, gente, agora eu vou tentar ver algumas perguntas aqui, que eu vejo que os comentários estão bombando aqui. Deixa eu tirar essa imagem aqui. Estar cetoadaptado faz toda a diferença. Deixa eu ver. Queria ao menos começar. Gente, começa assim, ó. Mais simples para começar
Muda primeiro, como eu falei, os alimentos, tira esse excesso de industrializado. Ó, aqui tem uma foto de um... Não é desse prato que eu queria mostrar. Eu queria mostrar que hoje as meninas postaram aqui. Deixa eu ver. Ai, gente. Você mudando a alimentação, fica assim 90% mais fácil, né? Tirando o excesso aí de carboidratos, você não vai ter aquela oscilação de glicose. Então fica mais fácil você pular uma refeição. É muito difícil vocês começarem a fazer jejuns, principalmente depois de um rodízio de pizza, de um sushi, onde você come muito arroz, muito carboidrato, porque a glicose vai oscilar muito. Isso aqui, ó, uma foto linda aí. Essa foto a Cris deu umas receitas, gente, maravilhosas para o Pense Magro, olhem só. Um protocolo que a gente fez do ovo, e não é só o protocolo do ovo, tem a receita especial da Cris. Então, assim, ó, ovo, né, gordura, proteína. Em vez de você comer um pão de manhã, que você vai aumentar aí a sua glicemia, a sua insulina, você começa o café da manhã assim, ó, com proteínas e gorduras. Eu acho muito difícil que a partir das 10 horas da manhã você não vai ter fome. Depois das 10 você vai conseguir sentir fome. O pessoal que fez esse protocolo do ovo disse que não conseguia cumprir todas as sugestões de refeições porque estava sempre com a saciedade. Então, com jejum intermitente, com a low carb, o que a gente faz? A gente desliga essa coisa de contar calorias e a gente ativa o nosso corpo, o nosso metabolismo na parte hormonal a sentir menos fome e mais saciedade. Você sentindo mais saciedade com menos alimentos, você vai ter menos alimento entrando, déficit calórico é onde você emagrece. É simples, porque a gente funciona através de hormônios, nosso corpo não conta calorias. Exatamente, Cris, a galera come, né, na marra. Esses dias uma moça lá do Pense Magro me perguntou: ai, Flávia, não consegui fazer a última refeição, não teve jeito, não tava com fome. Então é incrível que a gente desliga o sensor da fome. Gente, comer carboidrato é ligar o sensor da fome. Ó, outro prato lindo das meninas aí do protocolo, do desafio do ovo, que foi um protocolo maravilhoso. Deixa eu ver outra foto. Eu não preparei para a live para falar de alimentos, mas como os alimentos é muito importante, né? Aqui, ó. Esse aqui é um post que o Rubio fez, achei bem interessante. Ele compara também os alimentos aqui, ó, carnes, proteínas, gorduras e os carboidratos ali, os biscoitinhos, que são os que nos dão fome o tempo todo. Deixa eu ver mais aqui uma foto. Outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês. A pena que vai ficar expandido. Eu fiz um experimento que eu tô utilizando o Libre e eu fiz alguns experimentos de comer alguns alimentos. Ó, o dia que eu comi uma quantidade, eu estava no jejum de 20 horas, comi uma quantidade assim média de aipim, de mandioca, e minha glicemia subiu bastante. Então, como a gente estava falando, quanto mais glicose você tem no corpo, mais oscilação aí de fome você vai ter. Então, fica realmente mais difícil. Por isso que a gente reduz aí alguns carboidratos, né? Não é no carb, sim low carb. Outro prato aí do desafio maravilhoso do pessoal. O pessoal antenadíssimo, cada prato lindo. E a Cris manda muito bem nas receitas, gente. Então, nosso desafio fica completíssimo. Eu faço jejum todos os dias. Deixa eu perguntar, ver mais alguma pergunta. Posso fazer jejum de 18 horas todos os dias? Então, conforme aquele estudo que a gente começou a live, sim, né? Foi feito um estudo lá com essas pessoas. E que sim, você, né, pode usar um protocolo aí, não necessariamente 18 horas, mas o que couber na sua rotina. E alguns dias da semana ter uma intermitência, né? Que fica muito interessante. Deixa eu ver se tem mais. O impressionante é que quanto menos comemos, menos fome tem. Exatamente. Vocês podem fazer um teste. Quando a gente faz um jejum, quando você chega nas 24 horas, quem já fez de 24 horas aqui, você vê que você não tem fome. Você come porque você planejou fazer o jejum de 24 horas, mas não sente aquela fome.
Agora, se você fica, quando você começa as primeiras horas lá, 6, 7, 12 horas, dá aquela fominha, né? Às vezes a pessoa desiste, não vou fazer esse jejum. Mas quando passa essa oscilação da glicose, gente, 24 horas, a fome cai assim completamente. E 36 horas nem se fala, né? Você desliga totalmente o sensor da fome, que é quando o teu corpo entende que ele precisa utilizar as suas gorduras como fonte de reserva de energia. Sabrina, me fala aí, quantos dias você tá de jejum já? Você tá fazendo um jejum longo, né? Tô te acompanhando. A Doc Sabrina arrasa aí nos jejuns. É médica, gente, ela faz jejum, sempre jejuns prolongados. Quantos dias faz? A Doc Sabrina já fez 30 dias, né? Agora ela tá fazendo algumas horas, se não me... Ontem eu vi que ela tava de 48. Ela encerrou agora de 96. Arrasa. E eu vi que ela tava, né, tá buscando aí uma disciplina, todo mundo tem um objetivo, né? Quando você vai fazer um jejum prolongado, você tem que ter aí um porquê, um objetivo muito forte. Isso é individual, né? Jejuns prolongados tem que ter um trabalho mental muito forte, né? Um motivo muito certo, muito claro, e o porquê que você quer manter aquilo. Porque a tentação, a vontade de comer é maior do que a fome. A fome não existe, mas a vontade de comer, ela tá sempre ali. Gente, então eu vou acabar aqui a live, eu vou deixar salva. Espero que essas informações sejam né, de grande valia aí para vocês. A Doc Sabrina tá dizendo que ela usou esse jejum para ela focar nos estudos. Ela me falou esses dias que ela tá para fazer uma prova, né? Ela é médica e precisa fazer um teste na área de medicina, tem que estudar muito, tem que focar, tem que estar concentrada, e ela diz que tá fazendo o jejum com esse objetivo, de ficar mais centrada aí pro objetivo dela. Não é um objetivo com certeza muito nobre, né? Tem vários objetivos aí que podem ser explorados. Jejum é um estilo de vida, sim, descomplica low carb. Obrigado pelo Pense Magro de agosto. Ai, que lindo, gente, muita gratidão. Prova de residência, nossa, Doc, difícil, mas você vai conseguir, que você é maravilhosa. Gente, beijo pra vocês, até mais. Cris, vamos blogueirar muito daqui a uns dias. Então tá, gente, beijão pra vocês, até mais. Vou deixar salvo aqui. E não esquecem, ali no nosso link da bio tem o nosso link do Pense Magro, se você quiser entrar no nosso desafio, as informações, gente, é muito informação, muito conteúdo, sempre ali, áudios e vídeos e receitas maravilhosas, vocês não vão se arrepender. Beijos, tchau, gente.